Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer a intervenção inicial da doutora Maria do Rosário Carneiro e dizer que o diagnóstico está maioritariamente feito, de facto, nesta área. E agradecer mais uma vez o vosso contributo. Eu, por uma questão de economia do tempo, permitam-me que comece já por destacar alguns dados constantes do relatório e que talvez devêssemos também refletir e aprofundar. Desde logo que depois de um período de contínua descida do número de jovens internados de 2018 a 2021, a partir de outubro de 2021 registra-se um aumento gradual, constante no seu número, presumindo-se eventualmente uma tendência de aumento do número de jovens no curto prazo. Depois, a idade dos jovens internados nos centros educativos, que apresenta alguma alteração quando comparada com a tendência verificada nos últimos anos, que face a uma média de 16, 17 anos, constata-se agora uma descida significativa nessa idade para os 15 anos de idade. Contudo, também sublinhar que a intervenção continua a ser muito tardia, que é um ponto que me parece bastante importante, verificando-se ainda um grande desfazamento desde a data em que o jovem começou a praticar os factos qualificados por crime e o início da intervenção. Como explicativos desta intervenção tardia, identificam-se a demora na realização dos relatórios pré-sentenciais, sejam simples informações, relatórios simplificados, relatórios sociais, relatórios com avaliação psicológica ou perícia à personalidade, falta de magistrados do Ministério Público e funcionários nos tribunais. A maioria dos jovens que se encontra a cumprir pena de internamento apresenta um fator comum que é a existência prévia de processos de promoção e proteção em 40% das situações de medida de promoção e proteção de acolhimento residencial. Outro aspecto que nos parece de particular importância é a questão da saúde mental, porque de facto parece-nos mais ou menos evidente que estes jovens têm que ter um acompanhamento muito próximo do ponto de vista da sua saúde mental e os dados também revelam que existe aqui uma proporção de cerca de 40% de jovens que podem ter problemas desta natureza, pese embora o relatório também referir que a maior parte dos centros dispõe de entendimento psicológico permanente e é prestado acompanhamento pedopsiquiátrico ou psiquiatra regular aos jovens. As crianças, os jovens, alvos da intervenção tutelar educativa, são, na sua grande maioria, o reflexo da ausência ou da ineficácia das medidas de promoção e proteção totalmente, às vezes, desadequadas às suas necessidades, as quais consubstanciam e determinam a situação de perigo em que se encontram. Seja a causa a família, a falta dela, fatores inerentes aos próprios jovens, à permeabilidade do grupo de estarem com os seus pares, enfim, tudo são matérias, mas esta nota também entendemos como é importante sublinhar. De facto, parece-nos importante a visão que a doutora aqui trouxe, que o centro educativo não pode continuar também a ser considerado como uma prisão dos pequeninos, não é? Quer dizer, não pode, mas antes, o último reduto da educação do jovem, talvez a sua última esperança e o direito a terem ainda o apoio necessário para mudar de vida, que é isso que de facto é essa a sua missão que nós não podemos deixar de sublinhar. Dizer que, naturalmente, há aqui aspectos que não podem, que são incontornáveis, que põem em causa a impossibilidade e o cabal cumprimento da lei tutelar educativa, seja do ponto de vista das instalações e dos equipamentos, seja do ponto de vista dos recursos humanos. As instalações físicas dos centros educativos estão longe de preencherem as exigências dos espaços educativos, para tanto são necessários recursos financeiros, é necessário apostar na melhoria deste parque educativo escolar, digamos assim, tal e qual como nós olhamos também para outras situações. O relatório é muito exaustivo, inclusivamente integra fotografias alusivas ao Estado, portanto eu vou-me escudar de fazer essas referências porque fica é bastante significativo o estado de profunda degradação de alguns, nomeadamente do Centro Educativo da Bela Vista, creio eu. E do ponto de vista dos recursos humanos, neste momento aparenta de facto rácios mínimos daquilo que é a possibilidade de estarem a funcionar e talvez não fosse a boa vontade
dos homens e das mulheres que acredito que também tenham no cumprimento desta missão, a grande parte também desta missão ficaria naturalmente comprometida com um corpo técnico que é deficitário nos números e, portanto, esse é evidente. E, portanto, falha ao Estado na proteção destas crianças e na efetiva educação, do direito à educação que têm, que é este sempre o aspecto que eu não posso deixar de sublinhar. Posto isto, e porque estas matérias dariam naturalmente para estarmos a discuti-las muito mais tempo, o que é que eu queria perguntar e sublinhar eu não acho que seja importante dizer de quem é a responsabilidade, já falámos todos que a responsabilidade é de todos, mas a urgência e a prioridade, como é que se pode, de facto, arranjar aqui um mecanismo em que seja um mecanismo de urgente e prioritário, dentro daquilo que também é a responsabilidade do Estado. Que outras medidas mais gostariam de ver implementadas, sendo certo que a vossa missão é esta mesma, é uma comissão de fiscalização. Mas, naturalmente, que da fiscalização resultam todos os reparos que nós conhecemos e, portanto, também esses contributos podem ser úteis depois naquela que possa ser também a nossa iniciativa para todos refletirmos na salvaguarda dos direitos dos jovens, que nos parece, com franqueza, que fica comprometido se não existir esta prioridade e esta urgência por parte do Estado. Muito obrigada.